Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema obras satânicas reconhecidas como úteis pelos governos. Segundo Tessalonicenses 2:9 diz a Bíblia: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Meus amados, o único modo que Satanás tem para alcançar o seu objetivo é ludibriar as pessoas. O objetivo de Satanás é levar as pessoas a adorá-lo e servi-lo. Não nos iludamos. O diabo está nesse tempo do fim, empenhado numa cruzada para desviar as pessoas da verdade bíblica, desviar as pessoas de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Satanás ele tem o objetivo de fazer parte do sistema de saúde dos governos, das nações, a fim de levar as pessoas a acreditarem que ele é Deus. Lamentavelmente, as obras enganadoras de Satanás estão sendo reconhecidas e oficializadas pelos governos, pelas nações, como sendo úteis à saúde física e mental das pessoas. A estratagema de Satanás é mentir, enganar, ludibriar. Em João 8,44, Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Não há bondade, não há misericórdia, não há amor, não há graça, não há compaixão em Satanás. Satanás é inimigo de Deus e, consequentemente, inimigo dos homens. Ele é o arquiteto da destruição do ser humano. Ele e seus demônios são produtores de truques. Através de sinais e prodígios enganadores, ele afasta as pessoas de Deus. Ele não é onisciente, mas ele observa a humanidade e, através de suas observações, ele incrementa os seus ardis, inclusive fazendo adivinhações sobre o futuro e curas e milagres enganadores. Segundo Tessalonicenses 2:9, que eu li, diz assim: a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Notem bem a expressão, sinais e prodígios de mentira. Essa é a qualificação que Deus faz dos prodígios e sinais de Satanás. Satanás, ele atua, ele opera nas religiões falsas, ou seja, nas religiões que estão fundamentadas nos ídolos de pau, de pedra, de cimento, como diz o Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem garganta e som algum sai de sua garganta. O diabo tem levado muitos a abraçarem as religiões falsas de ídolos e deuses estranhos, a ponto das curas realizadas, curas entre aspas, por essas religiões falsas, serem reconhecidas e como sendo verdadeiras e úteis. E tão verdadeiras e úteis que essas religiões falsas estão sendo chamadas para fazerem parte, para integrarem o sistema de saúde dos governos e das nações. Toda religião, escute bem, que não está fundamentada em Cristo, nas santas doutrinas
falsas de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia. Meus amados, Deus não faz milagres nas religiões falsas. Deus não realiza curas em uma religião falsa. Sabe por quê? Porque assim ele estaria validando os deuses falsos de pau, de pedra. Ele estaria dando autenticidade às religiões pagãs. Ele estaria validando as religiões falsas. Ele não realiza milagres nem cura nas religiões falsas. Agora, tem um detalhe. Satanás e seus demônios, eles só podem agir debaixo da permissão de Deus. Satanás e seus demônios não estão, escutem bem, não estão no nível de Deus. Somente Deus é onipotente. Satanás e seus demônios não são autônomos em poder, apenas recebem permissão de Deus para agir. O poder que Satanás e seus demônios têm lhes é dado por Deus, sendo cuidadosamente limitado. Agora, cabe aqui uma pergunta. Por que é que Deus concede poder a Satanás? Em primeiro lugar, para que o seu povo tenha um discernimento que curas e milagres não autenticam a veracidade da mensagem transmitida, da mensagem pregada. Porque nem todos os que chamam Jesus de Senhor e que fazem curas e milagres são verdadeiramente servos de Deus. E em segundo lugar, por que é que Deus concede poder a Satanás? É porque os corações dessas pessoas estão tão arraigados, profundamente arraigados aos ídolos, aos deuses estranhos, e que essas pessoas se tornaram deliberadamente inimigas do Evangelho, inimigas de Cristo, inimigas do sacrifício vicário no Gólgota, e essas pessoas já chegaram às raias da blasfêmia. Aí Deus então chega para essas pessoas e entrega essas pessoas às suas próprias rebeldias. Ou seja, Deus concede poder a Satanás para que essas pessoas tenham resposta aos seus pedidos, aos pedidos que fazem dos seus ídolos. Deus permite isso. Tanto é que Oséias 4,12, escutem o que está escrito. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição ao seu Deus. Aqui se refere, evidentemente, ao povo de Israel, que foi intoxicado, foi embriagado pelo adultério espiritual. O povo de Israel, na época de Miqueias, foi intoxicado, foi embriagado pelo poder sedutor, estonteante, que o atraía continuamente, permanentemente aos ídolos, aos deuses falsos. Aí Deus, então, permitiu que Israel, ao consultar o seu pedaço de pau, a sua madeira, obtivesse a resposta. E é assim que Deus faz hoje. Deus então diz para essas pessoas que chegaram às raias das blasfêmias e estão profundamente arraigadas aos seus ídolos estranhos, aos seus deuses estranhos. Deus chega para elas e diz assim: é assim que vocês querem? Permanecerem presas aos seus ídolos, permanecerem presas à idolatria? É assim que vocês querem? Então experimente, está aí, experimente. Vocês, diz Deus para essas pessoas, vocês me rejeitaram e querem continuar me rejeitando.
Então, é assim que vocês querem? Então receba a resposta dos seus ídolos. Deus permite isso. Apocalipse 22:11 diz a Bíblia: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Isso aqui, essa passagem, significa o seguinte: que aqueles que ouvem a mensagem da cruz, que ouvem a palavra de Deus e não se arrependem, a dureza do coração dessas pessoas aumentará mais ainda. E o estilo de vida pecaminoso dessas pessoas se tornará pior ainda. Satanás, meus amados, ele quer ser adorado como Deus. Por isso, ele se infiltra em todos os setores, em todas as áreas das nações, dos governos, em todos os sistemas governamentais. Ele se infiltra no sistema econômico, ele se infiltra no sistema educacional, no sistema judiciário, no sistema de segurança pública, ele se infiltra no sistema prisional, no sistema de saúde. Satanás, meus amados irmãos e irmãs, ele quer que as suas obras enganadoras sejam reconhecidas e oficializadas pelos governos e pelas nações. Não é à toa que os governos chamam as religiões que não estão fundamentadas nas santas doutrinas das Escrituras, chamam para elas fazerem parte, se integrarem ao sistema de saúde. Isso é lamentável para uma nação. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso onipotente, onisciente e onipresente Deus. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Vou publicar esta mensagem também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, clique aí embaixo, se inscreva e divulgue, propague esta mensagem para outros irmãos e irmãs que você conhece. Amém? Louvado seja Deus.